Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Amados irmãos e irmãs, a nossa nutrição diária da Palavra de Deus para nós hoje, o Evangelho de Mateus, capítulo 6, e dos versículos do 7 ao 15. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe o que precisa muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, este é o Evangelho que nos ensina a ficar em sintonia com Deus. Porque quando falamos em oração, a oração é a sintonia que nós temos com Deus. É como nós mantemos a nossa ligação direta com Deus. Pela oração nós nos conectamos com Deus. E muitas vezes não sabemos rezar. A nossa oração muitas vezes é como os próprios pagãos que usam da força das palavras e até exageram na forma de rezar. E Jesus nos ensina, nos dá um método muito simples, porque aqui essa oração que Jesus vai ensinar os discípulos é uma proposta para nos ensinar a fazer a verdadeira oração, como a nossa oração deve ser. E ele começa exatamente nos ensinando, sempre que formos rezar, a primeira coisa é reconhecer a grandeza de Deus. Santificado seja o teu nome. Pai nosso que estás no céu. Reconhecer a grandeza de Deus. Sem Ele, nós nada somos. Ele está acima de todas as coisas. Deus está em primeiro lugar. Para depois começarmos a colocar os nossos pedidos, as nossas intenções. E ele vai dizer, o pão nosso de cada dia. Primeiro a gente reconhece a grandeza de Deus. Depois a nossa pequenez, a nossa limitação, a nossa fragilidade. E aí pede o pão de cada dia. E aí também o perdão dos nossos pecados. Agora, aqui dentro da própria oração, como Jesus vai direcionar. Pedir o perdão dos nossos pecados implica também perdoar aquele que nos tem ofendido. Ou seja, a nossa relação com Deus, na nossa oração, ela implica também uma conversão, uma transformação. Né? Receber o perdão de Deus é também dar o perdão ao nosso irmão. É manter esta unidade, né? É essa relação entre Deus e os homens. A nossa oração ela tem que partir deste princípio. Deus é em primeiro lugar, mas aqueles que estão ao nosso redor, os nossos irmãos e irmãs, são eles que de fato nos levam a fazer essa conexão através da nossa oração. E atender às nossas necessidades, às nossas súplicas. E logo termina a oração dizendo, livra-nos, não nos deixeis cair em tentação. É muito interessante, porque só Deus pode, de fato, nos dar esta força para permanecermos firmes, para não cairmos na tentação, para não nos afastarmos da graça de Deus. Então a oração do Pai Nosso tem toda esta, por isso que se chama que é a oração da unidade, porque une Deus e o homem, une as nossas necessidades, as nossas súplicas, e termina sempre pedindo que Deus vele e cuide de nós, e nos livre e nos proteja de todos os males. Por isso, amados irmãos e irmãs,
tenhamos a oração do Pai Nosso como o modelo para todas as nossas orações. Seja feita a tua vontade. Está dentro da oração do Pai Nosso a expressão que Maria coloca e que nos ensina também a rezar desse jeito, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Um bom dia e que Deus abençoe a todos.